aula de hoje do professor Gerson Gonçalves, o tema será língua portuguesa. Entre os tópicos abordados estão signos, linguagem humana, linguagem verbal e não verbal. Olá pessoal, meu nome é Gerson Gonçalves da Silva, eu serei o professor de língua portuguesa de vocês nesta disciplina. E a minha formação, eu sou formado em letras clássicas e vernáculas pela Universidade de São Paulo. Eu estudei mais ou menos 20 anos, gastei 20 anos da minha vida na Universidade de São Paulo. Sou formado em letras clássicas, grego, latim, português, formado em italiano, em francês, fiz tupi. Tenho alguns livros depois, inclusive se vocês quiserem comprar, não é? Vocês poderão adquirir os meus livros, não é? Sempre vocês colaboram com o autor. E tirando isso, tem outras coisas mais, mas não vem muito ao caso. Nós vamos, na verdade, já simplificar a minha formação para que nós possamos entrar e iniciar os nossos estudos da língua portuguesa. Então, em um primeiro momento, preste bastante atenção, porque às vezes os profissionais das diversas áreas, eles não entendem a língua portuguesa como uma disciplina importante. Então, a língua portuguesa, eu digo e sempre direi, é a disciplina mais importante que vocês terão na vida de vocês, no processo de formação de vocês. Eu não estou falando isto em detrimento às outras disciplinas, não. Eu estou dizendo que a língua portuguesa ela é importante, ela é o coração de todas as outras disciplinas. Vocês vão falar assim, mas professor, por quê? Às vezes o cidadão ele é da área da matemática. E ele não quer saber de aprender a língua portuguesa. Ele fala assim, mas eu já fugi da língua portuguesa, já vim para a matemática, justamente para eu não aprender a língua portuguesa. Pensar assim é pensar errado. Por que é pensar errado? Porque, na verdade, quando você está diante de um problema, por exemplo, é a língua portuguesa que vai auxiliá-lo a solucionar o problema. E as pessoas não entendem. Você pode ser da área da psicologia, da pedagogia, pode ser da logística, de qualquer área. É a língua portuguesa que estará presente na sua vida. E como se não bastasse, você vai receber o seu diploma, você terá a sua formação. Consequentemente, no momento em que você se predispor a procurar um emprego, é por meio da língua portuguesa que você chegará ao seu emprego. Então, a sua formação é importante, mas você será avaliado pela língua portuguesa, a maneira como você se expressa. E muitas vezes as pessoas se expressam errado, de uma maneira errada, por quê? Porque elas nem sabem como se expressar. Então vamos, no decorrer da nossa disciplina, tentar mostrar para vocês os elementos importantes da comunicação, para que vocês possam minimamente chegar a uma empresa, mandar o currículo de vocês sem aqueles erros que envergonham. Então aqui, vocês não vão sair escritores daqui. No entanto, vocês sairão pensando a língua portuguesa de uma maneira lógica, de uma maneira a que vocês não se envergonhem no decorrer da vida profissional de vocês. Ah, professor, entendemos. Então, profissionalmente é importante a língua portuguesa? Não só profissionalmente. No cotidiano, você saber o que as pessoas falam, o entendimento da língua portuguesa é importante. Senão você acaba, na verdade, o quê? Criando dissabores na sua vida pela falta de entendimento adequado da língua portuguesa. Então agora observe bem, primeiramente vamos tentar entender como que nós pensamos a língua portuguesa, o que é a língua portuguesa para nós. Todos entenderam até aqui? Ah, entendemos, professor, então vamos tentar entender o que é a língua portuguesa. Então, a primeira coisa que eu tenho a falar a vocês, como que nós devemos pensar a linguagem? A linguagem, ela é um fator humano. A linguagem, ela é algo humano. Professor, mas o que significa falarmos que a linguagem é um fator humano, que a linguagem é humana? Significa o quê? Vamos pensar com isso, né? Vamos, a partir daí, tentar pensar o que é a linguagem. A linguagem, ela, na verdade, não é a fala. A linguagem, ela não é a língua. Ué, professor, mas se a linguagem não é a fala, não é a língua, o que é a linguagem? A linguagem é a capacidade que o cidadão tem. Capacidade do quê? Capacidade para pensar. Estão entendendo? A capacidade para pensar. Isto é a linguagem. Agora veja, um animal, por exemplo, ele não é dotado de linguagem.
Claro, ele não tem o raciocínio. Você pode falar assim, o animal é racional. Não. Nós, seres humanos, somos racionais. Consequentemente, nós estamos dotados de linguagem. Mas, professor, o senhor está nos dizendo essa capacidade racional, não é? Ué, eu tenho um cachorrinho que é inteligente. Não interessa, filho. O seu cachorrinho pode ser inteligente, mas não é desta capacidade que nós estamos falando. Nós estamos falando da capacidade do ser humano. O ser humano, ele é o único ser, na verdade, capaz de pensar. Estão entendendo? Ah, professor, agora sim nós estamos entendendo. Então, o cachorrinho não entra na história? Não entra na história. Entra na história aqui o cognitivo. Peraí, professor, o quê? O quê? Cognitivo. Cognitivo é a capacidade de pensar. Então, a linguagem, na verdade, ela antecede o quê? A própria fala e a própria língua. Professor, então, nós podemos dizer que a capacidade de pensar, ela está dentro de nós? Perfeito, ela está dentro de nós. Professor, então, todos nós temos a capacidade para pensar? Todos nós temos a capacidade para pensar. Agora, se todos nós conseguimos, na verdade, pensar como deveríamos, isso é outra história de que nós falaremos daqui a pouco. Agora preste bastante atenção à nossa citação. Preste atenção. A linguagem é a capacidade específica, a espécie humana, de comunicar por meio de um sistema de signos vocais. Então, observe bem. Ah, professor, agora estou entendendo. Então, na verdade, a linguagem ela é a capacidade que nós temos para nos comunicarmos. Perfeito! Esta é a capacidade. Então, só que essa capacidade ela é anterior à própria comunicação. Por quê? Porque nós, enquanto sujeitos, enquanto pessoas que vivem em um lugar, vivemos socialmente, nós, na verdade, estamos dependendo do quê? Dependendo da sociedade, da comunidade em que nós vivemos. Então isso é extremamente importante, pensarmos que a língua, na verdade, ela é social. O que significa pensarmos que a língua é social? Então, dependendo do lugar em que você mora, dependendo da comunidade em que você vive, consequentemente, você acaba absorvendo uma língua. Peraí, professor, agora eu estou começando a entender. Então, quer dizer, eu tenho um pensamento, isto. Quando você vai comunicar o seu pensamento a alguém, consequentemente, o seu pensamento, ele vai acontecer a partir do quê? A partir dos signos. O que são isto? Signos, professor? Signos, na verdade, o que vem a ser signos? Signos são os elementos que representam, os elementos de que nós nos utilizamos para representar o quê? Aquilo que nós temos em nossa mente. Ah, professor, isso são signos? São signos. Agora, observem bem a nossa citação. Preste atenção. O sistema de signos vocais utilizado por um grupo social ou comunidade linguística determinado constitui uma língua particular. Então, observe bem. O signo, na verdade, ele é utilizado por uma comunidade. Então, automaticamente, o que significa o signo ser utilizado por uma comunidade? Significa que dependendo do meio em que você estiver, dependendo da pessoa com a qual você estiver falando, consequentemente, você vai se apropriar de um determinado número de signos. Professor, e para que servirão estes signos? Eles servirão para a sua comunicação. Estão entendendo? Eles servirão para a sua comunicação. Então, por exemplo, vocês nunca devem pensar que os signos são aleatórios, que nós podemos criar os signos que nós bem entendermos. Não. Os signos, eles passam pela questão do meio social em que você vive. É a sociedade que cria, é a sociedade que elabora os signos. Só que agora, nesta questão, tem um ponto extremamente importante. Qual é o ponto extremamente importante? Então, se você, por exemplo, convive em um meio em que as pessoas, no geral, elas falam de uma maneira equivocada, elas falam de uma maneira errada, consequentemente, o que é que vai acontecer? Você vai se apropriar de uma maneira equivocada da língua. Você vai se apropriar. Nossa, professor, e o que significa isso? Apropriar-se de uma maneira equivocada da língua.
significa que você vai aprender de uma maneira a que a gramática padrão de que nós falaremos daqui a pouco, ela não aceitará. Por exemplo, você está em um meio que é o funk. Automaticamente, o que vai acontecer? Você vai se apropriar daquela linguagem. Como assim, professor? Eu vou me apropriar daquela linguagem? Você acaba fazendo o quê? Falando segundo o que o meio proporciona a você. Você está em um meio, por exemplo, em que as pessoas falam. O que é isso, professor? Observe bem o que eu disse. As pessoas falam. Você sai dizendo as pessoas falam. As pessoas, plural, fala, singular. Automaticamente, você está cometendo um equívoco. Mas como equívoco, professor? As pessoas estão falando desta maneira no meio em que eu estou. Só que uma coisa é as pessoas falarem desta maneira. Outra coisa é você enquanto futuro profissional. Estão percebendo? Nós temos, na verdade, uma divergência entre o meio social em que a linguagem é produzida, em que a língua é produzida. E a maneira como as pessoas se apropriam desta língua e, posteriormente, às vezes o que acontece? O cidadão ele se apropria desta língua, se apropria deste código, e sai a vida inteirinha falando, as pessoas falam. Só que em um determinado momento, isto será cobrado dele. Isto o quê? A correção gramatical. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Professor, estamos entendendo. Por isso que é importante nós percebermos esta dicotomia, esta diferença entre o que as pessoas efetivamente falam e o que se exige das pessoas a título profissional. Eu vou procurar um emprego, como que eu devo me portar? Mas muito antes disto, nós devemos fazer o quê? Nós devemos entender o funcionamento da linguagem, o funcionamento da língua, para que nós possamos, a partir daí, esboçar para vocês, nortear para vocês os caminhos pelos quais vocês devem se guiar. Então agora, só retomando uma questão importante, não é? Vocês entenderam que o signo, na verdade, ele é produzido no meio em que você vive, ele é produzido na sociedade. Todos entenderam isto? Professor, entendemos sim, agora está ficando claro para nós o que o senhor está dizendo. Agora preste atenção à nossa citação, preste bastante atenção. Linguagem humana é a capacidade humana que consiste em associar sons produzidos pelo aparelho fonador a um conteúdo significativo e utilizar o resultado dessa associação para a interação verbal. Então, observem bem o que nós temos ali, não é? A linguagem humana, ela é a capacidade de associar. Associar o quê? Então, a capacidade de associação chama-se linguagem humana. Então, você vai, na verdade, dominar, você vai se apropriar do signo. A partir do momento que você se apropria do signo, consequentemente, você precisará mostrar a capacidade humana que chama-se linguagem. A linguagem é a capacidade de associar. Então eu digo para você, cadeira, isto é um signo. Automaticamente você precisa ter a capacidade de associar cadeira a outras coisas. Você precisa ter a capacidade, por exemplo, de colocar cadeira no plural. Isso é associação. Professor, então isto, na verdade, a linguagem, ela antecede esta questão de eu colocar no plural? Perfeito. Se você entendeu isto, vamos para o nosso primeiro quiz, que eu quero ver se vocês realmente entenderam o que nós falamos até aqui. Podemos dizer que a língua é a capacidade específica do ser humano para se comunicar por meio da fala. B. Um órgão próprio do ser humano. C. A incapacidade para se comunicar por meio de signos. D. Um signo como outro qualquer. A alternativa correta é a letra A capacidade específica do ser humano para se comunicar por meio da fala. Se você respondeu a alternativa A, você acertou.
A língua, na verdade, ela é a capacidade única do ser humano para se comunicar a partir de signos. Ah, professor, nós estávamos aqui pensando nessa questão da linguagem, como é importante, não é? A questão da linguagem, a relação da linguagem com os signos. Então, eu acho que, não sei, acredito eu, que tenha ficado claro para vocês, não é? A linguagem é a capacidade cognitiva, é a capacidade de pensamento do cidadão. Agora, nem todos conseguem pensar da mesma maneira. Agora, o que é que significa eu falar que nem todos conseguem pensar da mesma maneira, nem todos conseguem pensar com os mesmos acertos? Significa que as pessoas são diferentes e às vezes no momento de manipular a língua, elas não conseguem manipular a língua com a eficiência que outros conseguem. Estão entendendo? Automaticamente, se eu digo manipular a língua, vocês vão se perguntar, professor, mas o que é a língua? A língua, na verdade, o que ela é? Ela é uma construção social. Construção social? Como assim, professor? A capacidade de pensamento, ela é inerente, ela é própria de cada um. Agora, a língua não. A língua, na verdade, ela é construída para nós. Professor, dá para explicar melhor esta questão? Lógico que dá. Então, observe, quando eu falo em língua, vamos pensar. Nós estamos aqui dando uma aula de língua portuguesa, não é isto? Mas você aí pode, por exemplo, conhecer uma outra língua. Qual é a outra língua? Professor, eu conheço o inglês. Legal. Eu conheço o espanhol. Legal. Automaticamente observaram que são línguas diferentes? Perfeito, professor. Quando você começou a aprender a língua inglesa, a língua espanhola, o italiano, o que foi que aconteceu? Qual foi a primeira coisa que você precisou fazer? Professor, a primeira coisa, eu precisei me apropriar das palavras. Ah, perfeito, você se apropriou das palavras. Tudo bem? Tudo bem, professor. Agora, por que você se apropriou das palavras? Por quê, professor? Porque as palavras são diferentes em língua portuguesa, em língua inglesa, em língua espanhola. Ah, muito bem, muito bem. Se elas são diferentes, consequentemente, a palavra é o que nós denominamos signo. Você se apropria do signo. Automaticamente, cada língua, ela tem os signos disponíveis para você. Você vai aprender uma outra língua, você precisa apropriar-se primeiramente dos signos, daqueles vocabulários que são específicos para aquela língua. Ah, professor, então automaticamente o francês, ele tem uma língua. O italiano tem uma outra língua. Perfeito. Estão percebendo? Agora, às vezes, você aprende o português e não consegue aprender mais nenhuma língua. Onde está o problema? Está na língua? Não. Está na sua capacidade cognitiva. Às vezes, o cidadão, ele não tem a competência de que precisa para aprender a outra língua. Isso é o cognitivo. O cognitivo está aqui dentro da cabeça. Ah, professor, que legal. Então, às vezes, por exemplo, eu faço um cálculo de matemática mais complexo. O meu colega, ele não consegue fazer um cálculo de matemática, é muito complexo. Isso é a capacidade cognitiva? É a capacidade cognitiva. Ah, que legal, professor. Agora nós estamos entendendo direitinho essa questão da língua. Então, na verdade, a língua, ela é específica de cada comunidade. Perfeito. E, por outro lado, a linguagem, ela é a capacidade que você tem para manipular, para articular-se com a língua. Só para vocês terem uma ideia, há um livro muito interessante que chama-se O Professor de Matemática. O livro, na verdade, é sobre o professor de matemática e chama-se A Lição. É maravilhoso o livro, não é? É maravilhoso o livro. Depois, se vocês quiserem, eu disponibilizo o livro para vocês, não é? É um professor de matemática que ele dá aula particulares na casa dele. Aí ele tem uma aluna, automaticamente ele começa a ensinar cálculos matemáticos para a aluna, não é? Só que aí ele diz para a menina, 2 mais 2. Aí a menina, 3. Não, minha filha, 2 mais 2. Ela fala, eu errei. 2 mais 2, 2. Ela não consegue atingir ao quê? Não consegue chegar ao resultado. Ele vai ficando nervoso. Chega uma hora que ele mata a aluna. Aí o interessante é ele mata a aluna, esconde a aluna na casa dele, coisa e tal. Aí já batem a porta, uma outra aluna. Professor, eu vim para a lição, né? Eu vim para as aulas de reforço. Aí ele começa a ensinar.
Eu sei que ao final não sobra nenhum aluno. E o mais interessante é que a empregada dele também é conivente, né, com o que ele faz. Aí ele pega, ao final, ela pega e fala para ele assim, você não pode fazer isto. Aí ele fala, mas por que eu não posso fazer isto? Ela fala assim, desse jeito você vai ficar sem alunos. É muito interessante que ela o recrimina, não pelo fato de ele matar os alunos, mas pelo fato de ele ficar sem alunos. Então veja, professor, mas por que o senhor está falando isto? Por quê? É para que nós possamos aguçar a capacidade de cognição. Então, os alunos do professor, eles não conseguiam ir além daquilo que ele esperava. Automaticamente, a capacidade cognitiva deles era uma capacidade demasiadamente baixa. Estão entendendo? Professor, então, pelo que você está dizendo, a nossa capacidade de interação, de integração com a língua, ela se dá a partir do momento em que nós pensamos, em que nós estamos bem instruídos. Perfeito. Quanto mais capacidade você tem de observar o mundo, capacidade você tem de observar a língua, tanto melhor você irá manipulá-la. Todos entenderam? Ah, professor, estamos entendendo, que legal. Então, a verdade significa que a linguagem, ela é anterior à língua. Perfeito. E a língua, quando eu falo em língua, automaticamente, para cada língua, nós teremos o quê? Nós teremos os signos que representam determinados objetos, determinadas coisas naquela língua. Então, por exemplo, mesa em português, eu me utilizo de um signo. Se você for falar mesa em inglês, mesa em francês, automaticamente você terá que dominar, que se apropriar de um outro signo. Nossa, muito bem, professor, muito legal. E agora, automaticamente, eu digo para você, por exemplo, a palavra cão. Cão, você se apropriou da palavra cão. Agora você precisa ter a capacidade cognitiva para o quê? Para, por exemplo, colocar cão no plural. Ah, professor, eu já coloquei aqui cão no plural. Cão, cãos. Cãos, filho. Lembra da lição? Lembra do professor de matemática, filho? Qual é o plural de cão? A sua capacidade cognitiva é que vai mostrar para você se você está apto ou não para se articular com a língua. Professor, então significa que quanto mais erros eu cometo em língua portuguesa, menos capacidade cognitiva eu tenho? Mais ou menos é isto. Professor, mas não pode ser assim. Daqui a pouco nós vamos melhorar esta história. Professor, agora tem como nós aprimorarmos a nossa capacidade cognitiva? Aí sim. Depende do quê, professor? Depende do seu esforço, da sua aplicação para aprender a língua portuguesa, para aprender os signos da língua portuguesa. Agora preste atenção à nossa citação, preste bastante atenção. Linguagem verbal e não verbal. Atenção ao ENAD. Professor, o que é isso? Linguagem verbal e não verbal? Então preste bastante atenção. Professor, não estou nem conseguindo prestar atenção. Eu li aquela coisa lá, ENAD. O que é isso? Calme que eu já explicarei para vocês. Então observe bem. Tome muito cuidado que a linguagem, na verdade, linguagem humana é a capacidade de raciocínio. Claro, a sua capacidade de raciocínio. Isso nós entendemos, professor. Agora tomem cuidado, porque a linguagem, na verdade, ela pode ser verbal e não verbal. Como assim, professor? Verbal e não verbal. Porque muitas vezes nós imaginamos que o sujeito surdo-mudo, por exemplo, ele tem uma capacidade, ele tem uma linguagem, Como, professor? Surdo-mudo eles não falam. Aí que está, você está confundindo. Está confundindo o que com o que? Você está confundindo fala com linguagem. Fala, na verdade, é uma coisa. Linguagem é outra coisa. Ah, professor, agora confundiu minha cabeça. O surdo-mudo, ele tem a capacidade de pensamento ou não? Ele pensa? Pensa. Se ele pensa, automaticamente ele é dotado de uma capacidade cognitiva. Mas ele não fala, professor. Ele não fala, no entanto, existe o quê? Ele tem uma maneira para se comunicar. Para que serve a língua? Eu pergunto a vocês, para que serve a língua? Professor, a língua, para que nós possamos nos comunicar no meio em que nós vivemos. Perfeito. Se você está em uma comunidade de língua portuguesa,
você aprende a língua portuguesa. Se você está em uma comunidade francesa, você aprende a língua francesa. Perfeito, professor. Agora, e o surdo? E o mudo? Como que eles fazem? Simples. Existe uma coisa que chama-se Libras, Língua Brasileira de Sinais. Ai, mesmo, professor? Então, o pensamento ele tem. Perfeito? E, consequentemente, como que ele, na verdade, passa o pensamento dele para a comunidade em que ele vive? Por meio dos sinais. Então, é uma língua. Perfeito. É uma língua codificada por quem? Codificada pelas pessoas, pelo meio em que eles vivem. Então, se eu quiser me comunicar com o surdo-mudo, automaticamente eu aprenderei o quê? Libras, Língua Brasileira de Sinais. Nossa, professor, ficou perfeito agora. Então, é muito interessante. A língua, ela é exterior ao indivíduo. Perfeito. A língua está fora de nós. Agora, a capacidade de entender, de interpretar o mundo, isso está dentro de nós. A partir do momento que você domina a língua, que você se apropria da língua, você está, na verdade, a língua ela é o instrumento para se estabelecer a comunicação. É o instrumento para se estabelecer a comunicação. E dependendo de como você se apropria desta língua, você não vai estabelecer comunicação nenhuma. Nossa, professor, pois é. Tem pessoas que falam, mas não dizem absolutamente nada. Elas não conseguem se fazer entender. Professor, mas o que significa isto? Não conseguir fazer se entender. O que significa isto? É muito simples. Significa uma única coisa, que você se apropriou dos signos, mas você, na verdade, não conseguiu ainda fazer o quê? Não conseguiu articular-se com os signos. Ah, professor, isso é triste, não é? Isso é triste. Vocês entenderam? Entendemos, professor? Então, só a título de retomada, como que nós podemos pensar? Então, o surdo-mudo, ele, na verdade, é um cidadão competente como todos os outros. Ele tem o cognitivo dele, ele tem os pensamentos dele, ele não é um cara burro, ele é um cidadão inteligente. Agora, a maneira como ele vai passar aquilo que está dentro dele, como ele não tem a articulação com sons, coisa e tal, como ele não fala, ele representa por meio dos símbolos. O código que foi feito para Libras. E nós nos apropriamos dos signos. E os signos servirão para o quê? Justamente para que nós possamos nos comunicar no meio social em que nós vivemos. Agora, a linguagem, como eu tinha dito para vocês, ela pode ser o quê? A linguagem, ela pode ser verbal e não verbal. Então, o que é isto, a linguagem verbal e não verbal? Linguagem verbal, ó, o próprio lá, in principium erat caelum. No princípio, em princípio, era o céu. O verbum. Nós temos lá no princípio, era o verbum. Era a palavra, era o verbo. Claro? Então, verbal é aquilo que se fala. E o não verbal é aquilo que, na verdade, literalmente não se fala. No entanto, quando, por exemplo, o surdo-mudo, ele fala, não, professor, ótimo, automaticamente, mas ele consegue se comunicar? Consegue, por meio de uma outra linguagem. Estão entendendo isso que eu estou dizendo? Ah, professor, estamos entendendo. Então, a linguagem verbal é aquela linguagem que o cidadão fala. Agora, para falar, para se comunicar, ele precisa o quê? Apropriar-se da língua. Ah, entendemos, professor, entendemos. Agora, o que nós gostaríamos que você explicasse, esse susto que você nos passou, ENAD. O ENAD, ele vai justamente testar você, ele vai propor a você que você mostre o quê? Domínio. Domínio do quê? Da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Como assim, professor? Da linguagem verbal e da linguagem não verbal? Perfeito. A primeira parte do ENAD, que na verdade todos vocês farão a mesma prova, a primeira parte todos farão, ela usa e abusa da linguagem não verbal. Nossa, professor, ela usa e abusa da linguagem não verbal? Perfeito. Então, se você não consegue perceber isto que eu estou dizendo hoje para vocês, lá à frente vocês terão problemas. No momento de fazer o ENAD, ele é importantíssimo na carreira profissional de vocês. Vocês, na verdade, vão titubear.
Porque vocês vão entender os desenhos simplesmente como desenhos vazios, sem sentido. E ao contrário, eles são importantes porque eles comunicam alguma coisa. Então, quando, por exemplo, o surdo-mudo ele faz um gesto X, você pode fazer, o que foi isto? Aquilo, na verdade, é uma comunicação. Estão entendendo? Aquilo é uma comunicação. E você precisa aprender a ler isto, inclusive. Professor, agora está muito claro para nós essa questão da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Só a título de retomada. Então, observe, a linguagem é a capacidade cognitiva do ser humano. Legal, professor? Ela está dentro da nossa mente. Perfeito. Agora, para que você passe aquilo que está dentro da sua mente para o outro quem é? A comunidade em que você vive. Você precisa o quê? Adquirir os signos que estão disponíveis naquela comunidade. Você precisa apropriar-se dos signos. Legal, professor. Só apropriar dos signos? Não. Quando você se apropria do signo, é como se você comprasse um carro. Você compra um carro? Basta comprar o carro para andar com o carro? Não, professor, eu preciso aprender a dirigir. Então você se apropria dos signos e precisa aprender o quê? A articular-se com os signos que estão dentro da comunidade. Agora sim, professor. Então eu tenho lá a linguagem, depois eu tenho a comunidade em que eu vivo, eu preciso dos signos para que eu possa, na verdade, representar aquilo que está dentro da minha mente, da minha cabeça. Perfeito. Muito bem, professor. Aos poucos as coisas estão acontecendo na nossa vida. E a partir daí, se você, por exemplo, se comunica por meio de um desenho, então aquilo é uma linguagem. Você comunicou um pensamento, só que você, na verdade, utilizou-se do quê? Você utilizou-se da linguagem não verbal. E quando você fala, automaticamente você está fazendo o quê? Linguagem verbal. Professor, está claro para nós. Agora nós gostaríamos do quê? De melhorar esta história. Mas se vocês estão entendendo o que eu estou falando até aqui, eu quero, antes de mais nada, fazer o quê? Professor, já sabemos. O senhor quer saber se nós entendemos mesmo? Perfeito. Vamos para mais um quiz. A língua é A. Um sistema de signo usado apenas por uma pessoa. B. Um sistema de signo usado por um determinado grupo social. C. Um mesmo sistema de signo para diversas comunidades. D. A capacidade de desarticulação dos signos linguísticos. A alternativa correta é a letra B, um sistema de signo usado por um determinado grupo social. Se você respondeu a alternativa B, você acertou. A língua é um sistema de signo utilizado por determinado grupo social. A dica de leitura de hoje é o livro Gramática Mínima. Para o domínio da língua padrão, vivemos uma época de mudanças aceleradas, onde o rápido crescimento do setor de serviços, desde o início da era pós-industrial, vem impondo o desafio da comunicação eficaz. Todos sabem que é importante saber inglês, espanhol, quem sabe até mesmo japonês e chinês, dentro de um mundo cada vez mais globalizado e competitivo. Mas é preciso, sobretudo, conseguir dominar a própria língua. Daí, a ideia de uma gramática mínima, que ensine a estudantes e profissionais aquilo que é essencial, de maneira pedagógica e motivada. Professor, nós estávamos aqui discutindo essa questão do código, a questão da língua. Isso é muito interessante, porque a partir do momento que nós dominarmos estas discussões, nós trabalharemos a língua portuguesa com mais propriedade. Perfeito, com mais propriedade. Isto é que é fundamental, trabalhar a língua portuguesa com propriedade. E a propriedade, ela diz respeito não só ao aluno que é específico da letras, da pedagogia, mas a todos os alunos, a todos os profissionais. Então, observe bem, a língua, na verdade, tem um código que você precisa dominar. E o que é o código, na verdade? O código, ele é o conjunto de signos. Isso é fundamental, que o aluno saiba
que o código é o conjunto de signos. Agora, os signos, então nós temos lá diversos signos, não é? Para cada uma das línguas que você porventura venha a aprender. Só que você precisa ter consciência do quê? De que você precisa dominar o quê? O conjunto, precisa dominar todos os signos, precisa trabalhar, articular, montar, desmontar os signos que a língua apresenta a você. Ah, professor, que legal! Agora observe bem a citação, preste atenção. O código é um conjunto de signos sujeitos a regras de combinação e é utilizado na produção e na compreensão de uma mensagem. Ah, professor, que legal! Então, ele é utilizado na compreensão de uma mensagem. Ele quem? O signo. Então, dependendo de como você domina o signo, a sua mensagem ela vai ser veiculada de uma maneira ou de outra maneira. Nossa, professor, que coisa interessante. Então, agora eu estou entendendo, quando você falou ao início, que se o cidadão, a capacidade de articulação dele, se na verdade o cognitivo dele não consegue integrar-se, se o pensamento dele, o raciocínio dele não consegue manipular as peças, automaticamente ele não vai se comunicar. Automaticamente ele não vai se comunicar. Ele não vai se fazer o quê? Ele não vai se fazer entender no meio em que ele está. Todos entenderam? É a capacidade cognitiva. Você, na verdade, que trabalha em qualquer lugar que seja, você precisa dominar os signos, você precisa articular-se com os signos, porque é a maneira como você fará para se entender no seu ambiente de trabalho e fora dele, inclusive. Estão entendendo? E é lógico que vocês, os profissionais em que vocês se tornarão, vocês estarão exercendo funções do quê? De líderes. Agora imagine um líder que não consegue se comunicar com as pessoas que estarão ao redor dele. Claro? Então estão entendendo? Ah, professor, entendemos, não é? As pessoas que estarão ao nosso redor, nós precisamos nos comunicar com elas. Perfeito. Isso é fundamental. Porque senão, automaticamente vai fazer, mas que chefe é esse que eu tenho? Que coordenador é esse que eu tenho? Que não sabe se comunicar. Então agora preste bastante atenção à continuidade do nosso trabalho. A comunicação da mensagem ocorre a partir de emissor, remetente, envia a mensagem, receptor, destinatário, recebe a mensagem e mensagem que é a informação veiculada. Então, observe bem, nós precisamos ter um emissor, precisamos ter um receptor, precisamos ter uma mensagem. Só que observe, na verdade, que os canais que eu estou mostrando a vocês, quando você fala, eu tenho uma mensagem, mas vai depender do quê? De como você vai passar esta mensagem. Como que você se articula com o português. Dependendo de como você se articula com o português, a sua mensagem nunca será executada da maneira que você pretende. O seu receptor, ele nunca vai conseguir decodificar a sua mensagem. Ô professor, pera lá, o que é esse negócio aí? Decodificar. Decodificar é traduzir. Claro, então eu falo alguma coisa, você que está me ouvindo, você vai traduzir, você vai decodificar. Ah, professor, agora nós estamos entendendo. E dependendo de como você manipula a língua, você decodifica de uma maneira errada o que o outro falou para você. Nossa, professor, eu nunca tinha percebido isto. E às vezes, justamente você não se faz entender. As pessoas, você fala, explica de novo e as pessoas não entendem. Por quê? Porque você está se articulando de uma maneira errada com a língua portuguesa. Nossa, professor, então a coisa é muito mais complexa do que eu imaginava. E isso, muito mais complexa do que você imaginava. Quer dizer, não basta você falar. Você precisa, na verdade, saber falar. Você precisa, na verdade, articular as palavras, articular os plurais, articular o verbo. Ah, professor, eu, na verdade, sou assim, eu falo tudo errado mesmo. Só que quando eu vou procurar um emprego, aí não, aí eu falo certo. Mentira, homem sem fé.
Se você fala errado agora, se você fala errado diante do seu colega, quando você vai procurar um emprego, você também fala errado. Não existe uma tecla no nosso cérebro que diga assim, agora eu estou diante de um emprego e eu vou falar correto. Quem sabe falar correto, fala sempre correto. Quem fala errado, fala sempre errado. Não existe esse negócio. Porque o falar correto, o falar certo é treino. Você erra um plural, automaticamente você se corrige e começa a falar corretamente. Você erra o mesmo plural novamente, você se corrige até uma hora que você internaliza a forma correta. Não acredite nisso, não deixe para aprender o português no dia que você for chamado para uma entrevista. O português é agora, é aqui. Está claro? Ah, professor, está claro, eu falei só brincando, só. Não, eu falo sempre corretamente. Sempre corretamente? Vocês vão ver daqui a pouco a guinada que nós vamos dar nestas nossas discussões. Então agora preste atenção ao que eu mostrarei a vocês. Código. Sistema de signos utilizados para codificar a mensagem. Nossa, professor, é um sistema de signos para codificar a mensagem? O que é isso, professor? Coisa estranha, codificar. Como que é isso, codificar? Então vamos entender. Você lá na sua cabeça, você tem um pensamento, não tem? Tenho, professor. Como que você faz para expressar o seu pensamento? Ah, professor, nunca parei para pensar. Pensa agora. Não, professor, isso não pode fazer mal, não? Não, vamos pensar. Pensa. Pensou. Eu preciso passar para o outro aquilo que eu pensei. Então eu vou me apropriar dos signos. Ah, legal, professor. Então as palavras, elas servem para que nós possamos passar o nosso pensamento? Perfeito! Então você codifica, você passa em maneira de código. Ah, que legal, professor, eu passo em maneira de código para o outro? Perfeito! Você passa como se fosse um código o seu pensamento. Ah, legal, professor, entendemos. Agora vejam o próximo passo. Contexto, referente, aquilo a que a mensagem se refere. Professor, contexto, aquilo a que a mensagem se refere? Perfeito! Então, para que você possa, eu transformei a minha mensagem em um código. Só que a pessoa que está do outro lado, ela precisa ter um referencial. Qual é o referencial? Então, por exemplo, às vezes, outro dia eu estava lá conversando com o pessoal, coisa e tal, aí os irmãozinhos encostaram. Aí os malucos lá conversando, coisa e tal. Aí um maluco aproximou-se de mim e falou assim, e aí, maluco, o negócio do bagulho lá, como que tá? O bagulho tá quente, tá frio, coisa e tal. Eu simplesmente ouvi, porque eu tenho ouvidos. Agora, mas professor, isso é português? Que português? O código de que eles se utilizaram, eu nem sabia ao que eles se referiam. Eu não conhecia o referencial. Automaticamente, como que eu vou entender a mensagem? Não tem como. Às vezes o cidadão está falando português, mas você não entende absolutamente nada. Por quê? Porque você não tem o referencial. Ah, professor, então por isso que às vezes nós escutamos um advogado falando, nós escutamos um juiz falando, nós não entendemos nada. Perfeito, porque você não tem o referencial. O código, na verdade, está lá, os signos estão lá, mas a maneira como a pessoa se articulou com as palavras fez com que você não entendesse absolutamente nada. Eu posso, dependendo de como eu me utilizo do meu código, né, dos códigos que estão ali, eu posso xingar a sua mãe, você não entende nada, ainda agradece, fala, obrigado, professor, obrigado, você enalteceu a minha mãe. Professor, primeiro, o que é enaltecer? Aí o negócio está ficando estranho aqui para mim. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer? Dependendo do seu referencial, você não entende absolutamente nada. Você pode até xingar o outro e sem nenhum problema. Professor, mas como assim? Explicita melhor isto. Querem ver uma coisa? Antigamente, nós tínhamos uma palavra em português chamada lupanar. Lupanar é uma palavra que vem de lobo. Lupus, em latim, é lobo. Lupanar. Hoje, essa palavra não é mais utilizada. O cidadão chega à casa dele cansado. Aí a mulher chega para ele e diz assim, mas você está cansado por quê? Você esteve onde? Ah, amor, eu fui ao lupanar e me deu muito trabalho, eu me cansei muito. Ah, então dorme aí, descansa, coisa e tal, você está cansado, esse trabalho é difícil, né? Difícil. Aí você me pergunta, mas professor, espera lá.
a mensagem, o referencial é lupanar. O que significa lupanar? Lupanar, em latim, era o lugar onde ficavam as lobas. Mas, professor, outra coisa que eu não entendi, lobas, eram as mulheres da vida. Eles chamavam lupanar. Se o cidadão chegar para a mulher dele e falar assim, eu fui ao bordel, ela vai entender. Agora eu fui ao lupanar. O referencial dela, muitas vezes, não permite que ela perceba o que ele está falando. Isso é extremamente importante. Professor, daí nós vamos ter aquela questão da linguagem mais apurada, menos apurada? Perfeito! Então você, por exemplo, enquanto profissional, precisa aprimorar a sua linguagem. Como aprimorar a linguagem? Depois nós vamos ver essa questão também. Mas o importante aqui para nós, o que é o importante? Que você saiba que nós, para nos comunicarmos, nós nos utilizamos do código. E o código são signos. Agora, dependendo de como você se utiliza do código, você não consegue o quê? Não consegue passar para o outro a mensagem que você queria. Por isso que muitas vezes nós precisamos entender a palavra precisa, precisamos consultar um dicionário. Por quê? Para que nós possamos nos comunicar. Agora preste bastante atenção ao próximo passo que eu darei. Preste atenção. Contato. Canal. Veículo, meio físico utilizado para transmitir a mensagem. Professor, como assim? O contato é o meio físico para transmitir a mensagem? Perfeito! Então você tem uma mensagem na sua cabeça. Automaticamente, você codifica aquela mensagem, você escolhe as palavras. Posteriormente, você precisa veicular, você precisa, na verdade, fazer com que o outro entenda a sua mensagem. Então, professor, esse meio ao qual você se refere, pode ser um papel, por exemplo, eu posso escrever a minha mensagem? Perfeito. Pode ser um desenho, professor? Pode ser um desenho. Pode ser, por exemplo, somente a fala? Pode ser. Quer dizer, é o meio, na verdade, do qual o cidadão se utiliza para o quê? Para mostrar a mensagem dele. Agora, vocês entenderam que a mensagem, ela foi produzida onde? Lá dentro do nosso cérebro, enquanto linguagem. Aí da linguagem, ela passou a ser signo, por meio dos signos, né? Você escolheu os signos, codificou. Ou seja, transformou o seu pensamento em ideias. E aí depois você passou para alguém. Esse alguém é o receptor. Professor, agora está perfeito, não? Agora sim nós estamos entendendo como que funciona. E tudo isso nós não podemos esquecer que tem um meio social. Claro, porque a linguagem, a língua, ela é, na verdade, o quê? Ela é social. O que é isso, pessoal? Social. Depende do meio em que você vive. Depende da comunidade em que você vive. Agora, preste atenção ao exemplo que eu darei a vocês. Uma biografia. Prestem bastante atenção aos quadros. Vejam o primeiro quadro. Vejam o segundo quadro. Vejam o terceiro, quarto e o quinto. E mais fundamental ainda, vejam. Professor Cruz Credo, isso é pegadinha, professor, pegadinha do ENAD? Não. Observaram bem? Então, a partir daquilo que vocês viram, o que é que o ENAD fará? Ele fará uma discussão. Ele vai tentar saber se você conhece, se você consegue desvendar a mensagem que está no quadro. Nossa, professor, e nós aqui imaginávamos, vou aprender a língua portuguesa, escrever bem, tudo bem. Não! Você precisa também entender que a língua portuguesa você a escreve. A língua portuguesa você fala. E a língua portuguesa você a entende a partir do quê? De uma linguagem não verbal. E nesse sentido que eu disse para vocês, tomem muito cuidado. Por quê? Porque nós precisaremos mostrar a vocês como que você faz para se articular com a linguagem verbal e com a linguagem não verbal. E o ENAD, ele junta as duas linguagens e coloca você diante de uma situação, da situação de agir. E a partir daí é que ele vai observar se você foi ou não preparado profissionalmente para adquirir, para assumir aquilo que você escolheu no seu curso. E se vocês entenderam, vamos para mais um quiz.
A linguagem se divide em A. Verbal e não verbal. B. Falada e oral. C. Oral e falada. D. Não verbal e muda. A alternativa correta é a letra A, verbal e não verbal. Se você respondeu a alternativa A, você acertou. A linguagem, ela se divide em linguagem verbal e não verbal. É aquilo que eu mostrei para vocês, é o escrito e o falado. Encerramos aqui a nossa primeira aula. Não deixe de acessar a plataforma, façam os exercícios. Quaisquer dúvidas, mandem-nas pela plataforma e na próxima aula nós trabalharemos a questão da concisão, da clareza e alguns tópicos gramaticais. Até lá!